Oi, Mel. Olá, sejam bem-vindos. Ei, Olá, tudo bem? Oi, tudo ótimo. E boa você? tarde. Tudo Tá me bem? vendo direitinho? Tô te Tá? vendo. É. Gente, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Hoje a gente vai fazer uma live. Eu fico sempre muito perto da câmera. É, tá perto, tá É. aparecendo. E eu aí, o que que acontece, Mel? Não enxergo de longe. Então, se eu afasto muito, eu não consigo ler nada. Então, gente, deixa eu explicar. É, quem é a Mel, né? O que que ela está fazendo aqui? Na verdade, hoje vai ser uma live. A gente continuou com as aulas Pulsar 12 horas. A Mel é uma convidada especial. Ela é uma mãe que está na comunidade Pulsar, né? A Mel também está fazendo o meu curso de atuação consciente. E é com muito prazer que eu recebo ela aqui. Ela é sempre muito carinhosa comigo. Então, é um prazer. Eu coloquei lá que eu ia chamar mães para participarem, ela se prontificou a estar aqui para ajudar. Nosso intuito aqui, o meu principalmente, é de estar trazendo pessoas que vão acrescentar, que também vão com a dúvida dela. Ela, com a dúvida dela, vai também ajudar vocês. Então, a ideia foi essa. A gente programou 4 aulas e 3 dias de live com mães da comunidade Pulsar. Seja bem-vinda, viu, Mel? Obrigada. E A Mel é mãe de quantos? Me conta, Mel. eu sou mãe da Alice, só de 5 anos. 5 anos. E aí, eu tinha até perguntado para a Mel antes sobre as dúvidas que ela tinha, mas acabou que eu, Mel, nem olhei. Então, Ah, a Mel vai trazer para a gente, assim, dúvidas que possam ajudar. 5 anos é uma idade bem bacana, né, Mel? Assim, eu pelo menos é. acho. Eu gosto de todas as idades, mas particularmente 4, 5 anos eu gosto muito, depois da entrada na adolescência. Então, me fala aí, me fala das suas dúvidas, dúvidas que vão ajudar outras mães também. Me conta um pouquinho de Ou- você primeiro. Oi, eu sou a Mel, eu sou mãe da Alice, de 5 anos, e como a doutora Júlia, você disse, a doutora, eu estou fazendo o curso de atuação consciente, e entrei na comunidade Pulsar por causa da rede de apoio para gente. Quando a gente entra nesse universo da parentalidade consciente, parece uma aventura solitária, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu jamais imaginei que eu precisasse de alguma informação para ser mãe, porque eu podia engravidar, eu poderia ser mãe, né? E quando eu comecei a olhar, quando eu entrei e descobri sobre isso, a primeiro pensamento foi por que é que ninguém nunca me falou sobre isso antes? E essa foi minha sensação. Nossa, como eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu acho que é por isso que eu mergulhei tanto e também tenho o intuito aí de espalhar. Mas o primeiro problema que eu me deparei e que eu ainda me deparo às vezes, mas agora já com consciência, é que lá atrás, quando eu comecei a essa parentalidade respeitosa, eu comecei a ver sobre disciplina positiva, sobre como que a gente faz para conversar de forma respeitosa com a criança, mas eu estava usando isso como ferramenta para ela me obedecer de uma forma mais educada. Isso. A gente, na verdade, isso é uma questão muito importante, assim, porque quando a gente começa também nesse. Eu comecei há 5 anos atrás e também mergulhei, e foi a mesma sensação. Tipo assim, por que que eu fiquei fora disso durante 12 anos? Por que que eu nunca busquei informação? Por que que eu achava que eu era uma boa mãe e ninguém tinha me contado nada sobre isso? Inclusive, as pessoas me achavam uma mãe excelente, porque eu era autoritária. Então, eu era muito elogiada, sabe? Eu fui uma mãe, principalmente no início, muito disposta. Então, eu amamentei meus filhos, eu trabalhava fora e tomava conta deles. Eu nunca tive babá, então, eu era considerada uma ótima mãe. Uma mulher que dava conta de ser esposa, de ser profissional e de ser mãe com tanta firmeza, sabe? E quando eu me deparei com uma situação muito desafiadora, que foi a mais de todas e que me trouxe,
que foi a entrada na adolescência. E eu falei assim, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Ou por que eu nunca procurei saber sobre isso? E a minha entrada foi na disciplina positiva, como também deve ter sido a sua. E aí a gente acha que encontrou uma forma respeitosa de manipular os filhos. Então, na verdade, porque as ferramentas nos falam sobre métodos, que é o que a gente quer um pouco abandonar ali no autoritarismo, né? Então, métodos para controlar crianças de forma respeitosa. E aí o desafio veio depois disso, né? Eu conseguia até bem, porque como eu era muito autoritária, eu conseguia, os meus filhos responderam muito rápido. Eles precisavam de ver amor em mim. E eles viam um amor totalmente deturpado, né? Um amor só firme, sem empatia, sem um movimento solidário, assim, sabe? De doação. Era muito, eu mando, ponto final. Eu mando fazer, ponto final. Então, meus filhos eram obedientes até a adolescência. Aí, na adolescência, vem a rebeldia, né? E essa rebeldia, ainda bem que você não vai chegar nessa fase, porque a rebeldia, ela não é de todo adolescente. A rebeldia é uma manifestação do que a criança viveu, do que aquele adolescente viveu na infância. Então, não é todo adolescente que é rebelde. A rebeldia é uma manifestação tardia de um mal-estar vivido na infância. Então, nem todo adolescente é rebelde, tá? Então, você ainda está no lucro, viu, Mel? Porque eu demorei muito mais a descobrir. E olha que eu era pediatra, então eu orientava no consultório para ser autoritário, para colocar de castigo, para fazer quadrinhos de recompensa. E na disciplina positiva, a gente entende que a ferramenta vai fazer com que aquela criança seja exatamente o que eu quero. Que aquela criança vai atender às minhas expectativas. Então, aquela coisa, fez birra, valide o sentimento, acolha e pronto. Então, tem que funcionar. Quando a gente começa a ver, Mel, não funciona. Doutora Ju, não funciona. Se não funciona, é porque gerou expectativa. Se gerou expectativa, não tem amor incondicional. Não é? Então, você acaba usando uma forma respeitosa de Entre manipular aspas, o né? outro. E aí, entre aspas mesmo, que é uma forma respeitosa para aquela criança atender às suas necessidades. A minha necessidade de controle, a minha necessidade de continuar sendo admirada por aquela criança e de ser amada por ela, né? Porque eu não vou castigar mais, eu não vou bater mais, mas eu vou continuar fazendo manipulação para que ela corresponda às minhas expectativas. E aí, Mel, você também deve ter se aprofundado nisso, né? Porque a gente vai se aprofundando para entender, por que funciona para todo mundo? Né? Eu vejo tantas educadoras falando aí no Instagram que funciona e que é maravilhoso e que é milagroso. E será que eu tenho de errado, então, que na minha casa não funciona? Não é? Então, aí a gente começa a deparar com a verdadeira mudança tem que ser em nós. Né? Nós temos que mudar paradigmas e isso é muito difícil porque dói. Você olhar para uma criança, sentir uma criança, ouvir uma criança e amá-la incondicionalmente dói. A primeira vez que eu ouvi você falando que a gente ama, porque eu era uma mãe muito, assim, eu sempre fui uma mãe muito amorosa, né? Eu não estava presente muito porque eu trabalho fora mas eu era muito amorosa, eu achava pelo menos, né? E a hora quando eu ouvi que é amoroso com o filho, às vezes até permissivo, que eu escapava para esse lado, oscilava, né? Para atender a nossa necessidade de ser amado pela criança. Falei, nossa, isso é uma coisa muito dolorosa de ouvir, né? É uma coisa muito impactante, porque a gente tem que olhar para dentro. E eu aprendi que, assim, o que eu carregava comigo era que essa coisa de terapia, de olhar para dentro, era para quem tem problema de verdade, né? Eu sou casada, tenho uma filha, não tenho um vício não aceitável socialmente, tá? Tô dentro da expectativa, então eu achava que não tinha nada para olhar. E descobri que era
para mim, que o movimento é meu, né? É só nosso, é a gente olhar com mais amor o que eles precisam. Isso foi bem difícil. E a Alice tem 5 anos agora, mas eu já vejo isso nela, né? Ela, para minha sorte, ela sempre lutou muito pela integridade dela, né? Então, às vezes, ouvia que, ainda ouço, que ela é difícil, geniosa. E ela é mesmo, graças a Deus. Sim. E, e aí, Porque, na assim, verdade, Mel, diferente do que as pessoas pensam, e aí eu falo, é muito bom ter um filho com temperamento difícil se a gente ainda não amadureceu. é, Porque aí eles, na luta pela integridade deles, né, com a responsabilidade pessoal que essa criança, ela luta pelos direitos dela, ela luta pela integridade dela. E aí ela nos cutuca, né? É essa criança de temperamento que as pessoas consideram temperamento difícil, ou até que parecem com a gente um pouco, né? Os filhos que parecem com a gente, são os que nos puxam, né? Eles têm competência para trazer a gente para recuperar a nossa competência perdida. sim, e aí me trouxe assim uma coisa que eu não tinha mais, que era ver que eu tenho necessidades e que a obrigação de atender é minha, inclusive, né? Inclusive unicamente minha a obrigação de atender as minhas necessidades e dar para ela. E eu vejo assim arrastado desses anos de 4, 5 anos, né? Porque há um ano eu comecei a ver, mas para me olhar mesmo, né? Isso vai um tempo até a gente entender que não é sobre a educação deles, é sobre a nossa própria educação. Pelo menos demorei um pouco. E aí hoje eu vejo, assim, ela está nos 5 anos, ela é incrível e já está no momento que ela teria, que já começa a escutar que ela precisaria ter mais autonomia, que ela precisaria fazer coisas sozinha. E quando eu comecei esse movimento dessa parentalidade respeitosa, eu percebi que nem água a minha filha conseguia pegar sozinha na minha casa. Porque o bebedouro não estava ao alcance dela. Eu nunca comprei um banquinho para ela poder ir sozinha até a pia. Eu escovava os dentes dela e achava que isso estava tudo bem. Eu dava água quando ela pedia, eu sempre oferecia água. Mas eu não percebia que eu estava ali controlando tudo e não estava estimulando nada. E aí a gente chega num momento que, se eu não tivesse esse olhar hoje, eu ia estar cobrando por que que ela tem que me solicitar para tudo. Por que ela não come sozinha? Por que que ela não pode levantar e buscar, pegar a sua própria água? E aí a gente olhar essas coisas de frente é bem dolorido, né? Sim, Mel, mas a gente precisa ter muito cuidado também, tá? Porque você dava isso que representava o amor para ela, né? Esse cuidado, esse cuidar, esse dar na mão, era o seu amor por ela, né? Então, quando a gente vai tirar isso, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode ser egoísta e também falar assim, olha, eu não incentivei a autonomia dela, então agora eu vou incentivar. Porque o que me parece da sua história, né? Que eu ainda não conheço tanto, mas que pelo que você fala aí, então você trabalhava, então ficava fora, era muito amorosa. E como que você achava que cuidava dela? O cuidar dela para você era pegar a água, era servir, era dar na boca. Então, muito cuidado ao querer estimular a autonomia, tirando de repente o cuidado, né? Você precisa ir mostrando para ela e conversando com ela sobre isso. Porque a gente tem pouca honestidade emocional com os nossos filhos. Então a gente pode falar assim, filhinha, desculpa, mamãe. A mamãe fazia tudo para você. E eu vou continuar fazendo até você se sentir segura. Aos poucos eu vou deixando e vou estimulando e te encorajando, porque eu sei que você é capaz, mas também sei que você vê o meu amor quando eu faço isso. Então você continua atendendo algumas, né, dessas solicitações que também são necessidades, mas que acabou virando desejo porque ela já consegue fazer sozinha, né? Então você pode falar, filha, hoje a mamãe vai pegar água, mas eu sei que você consegue sozinha, então a mamãe vai abaixar o filtro para você poder pegar, né? Eu sei que você já é capaz de dormir sozinha, mas essa noite você está com medo, então a mamãe vai dormir aqui com você ou você vai dormir comigo, né? Então, quando você fala com ela sobre isso, né, sobre o seu caminhar mesmo na maternidade, eu não sabia que era assim, ou eu quis fazer o oposto do que aconteceu com a mamãe quando ela era pequenininha,
né? E aí eu te enchi desses cuidados que eu vejo hoje que você não precisa mais. Então a mãe entende que eu posso deixar de fazer isso para você e aí eu posso atender essa necessidade sua brincando com você, estando com você, dormindo com você uma vez por semana, ou o que for, né? Então só toma cuidado porque a gente é assim. A gente, sem querer, a gente tem essa visão um pouco egoísta mesmo, né? Porque somos crianças ainda, aqui tem uma criança ferida, né? Que precisa, que é carente, que precisa de amor. E o filho é a maior fonte de amor que a gente encontra na vida. Porque o olhar de amor incondicional a gente só tem deles. Então, às vezes, a gente vai fazendo coisas sem querer para capturar esse amor de vez, né? Então, as mães que são permissivas, elas acham que estão fazendo isso. Ou até a gente quando controla, né? Então, eu controlo, eu coloco limite, mas sou amorosa. Então, tudo isso é muito importante. Oi, Flavinha. Flavinha tá aí. Flavinha também. Ai, Você oi. fez o curso dela, não foi, Mel? Eu fiz, eu mergulhei através da Flávia, do Pais Ajuda Pais da Prática, e acompanhando as lives aulas dela, e sim, comecei Maravilhosa. com maravilhosa. Então é isso, a gente tem esse olhar ainda infantil mesmo para a vida, né? A gente tem essa coisa do querer o amor do filho, do querer atender às nossas necessidades, priorizar as nossas necessidades em relação às necessidades dos filhos. Então, pensa um pouco nisso também, né? Porque agora você fala, eu vou estimular a autonomia, mas ela é uma criança de 5 anos. Então ela ainda precisa de você, né? Não, mas na verdade é exatamente isso. Eu concordo com tudo. Eu não faço, eu estou tentando, talvez não com tanta honestidade emocional, mas eu sempre procuro atendê-la e falar que ela é capaz. A hora que ela quiser, ela pode fazer, mas que eu vou estar lá. Mas eu acho que eu não fiz esse reconhecimento aí de humildade de falar, olha, eu fazia errado até agora. Para tentar fazer certo. Agora a mamãe está tentando fazer diferente. Acho que essa conversa eu não tive. Essa honestidade emocional, ela faz muitas mudanças, assim, né? A criança se aproxima muito da gente quando a gente tem essa honestidade. Ela entende por que a gente está mudando tanto, né? Então, para o pai autoritário que de repente começa a ser mais respeitoso, vale a pena, primeiro, o pedido de desculpas, o dizer sobre todos os erros, para começar a fazer diferente. A mãe permissiva, a mesma coisa, porque a permissividade não é gentileza em excesso e falta de firmeza. Né? A permissividade é muito sobre essa coisa egoísta da gente querer o amor todo pra gente, né? Querer o amor da criança pra gente, então eu atendo desejos, eu atendo a minha necessidade de controle, de me sentir amada, de me sentir pertencente, de me sentir valorizada por essa criança, de ter paz, né? Porque quando eu atendo, eu transformo as necessidades dela em desejo, então eu dou um iPad para ela ficar o dia inteiro e aí fico lá no meu descanso, ou estudando, ou lendo, ou eu deixo ela fazer o que ela quiser para eu poder ter paz, né? Para ela não reivindicar, porque às vezes a frustração da criança também nos dói, né? Porque remete também a um pouco do nosso passado. Nossa, a frustração lidar com a frustração é uma coisa bem difícil. Eu demorei até quase ontem para perceber que estava tudo bem ela chorar. Que o que eu ia colher dela não significa parar de impedir ela de sentir aquilo, né? Por mais que eu ouvisse, como eu sempre neguei tudo que eu sentia, sempre nunca dei devida importância, o dela eu estava repetindo, fazendo a mesma coisa, né? Então eu tentava rapidamente acabar com tudo, assim. Eu nunca deixei ela chorando, mas não era de um lugar de atender, de permitir, de trazer bem-estar, né, para ela. Embora eu achasse que era de calar, né, e atender a minha necessidade de estar É atendendo ela. isso. E a sua necessidade de bem-estar também, porque aquele choro te provoca sensações
lá da sua criança também, né? Então, aí às vezes a gente acha que não suporta ouvir o choro do filho, porque a gente não suporta ouvir a dor dele. Mas a gente não suporta é sentir a dor que aquele choro me traz, né? Suportar aquilo que ele traz em mim, né? Porque eu não fui acolhido, eu não fui acolhida quando também chorei, e aí esse choro provoca sensações em mim, né? Então, é isso, porque as pessoas começam a achar, eu ouço muito, Mel, das pessoas, e pessoas que estudam também isso, sobre a tirania das crianças. E as crianças não ficam tiranas por elas, né? Essa tirania das crianças nada mais é do que crianças que já cansaram de ter necessidades não atendidas. E os adultos transformaram isso em desejos. E hoje elas interpretam coisas como amor, né? O significado que ela dá. Então, eu quero isso, eu quero esse presente. Criança não quer isso, criança quer presença, né? Quer o pai ali, a mãe ali, olhando, sentindo, percebendo, amando, aceitando. E aí a gente transforma tudo isso em comida, em coisas, em brinquedos, em jogos, e depois elas acham isso é amor. Então eu quero isso o tempo todo, né? Então a É, gente não consegue ver o que, que tem por trás desse tirano, entre aspas, né? Porque o tirano também é um jeito egoísta do adulto de rotular a criança e achar que ela é culpada, porque eu fui muito bacana com ela, né? Eu atendi tanto os desejos do meu filho que ele virou um tirano. Não, eu não atendi nada das necessidades do meu filho. Eu transformei tudo em desejo. E hoje ele interpreta amor como coisas. Ele acha que é amado quando eu dou coisas para ele, né? Então vem não tudo estava de nem nós. vendo, né? Não Desculpa. estava nem. Exatamente. E é isso, sobre isso, né? Da gente começar a ter essa humildade para olhar para a gente, da gente começar a pensar muito na conexão, no vínculo, na relação. Pensar mais na relação do que pensar em como impor limites, como fazer a criança me obedecer, como controlar essa criança, esse adolescente. Se a gente pensasse menos nisso e pensasse mais em como que ele está se sentindo, o que eu posso fazer, como eu posso, a Flavinha falou, e como eu posso mostrar para ele os meus limites, para que ele também consiga falar sobre os limites dele, né? Que é tão difícil, a gente não reconhece os nossos limites, a gente não sabe, né, sobre os nossos limites, porque a gente nunca parou nem para pensar sobre isso. É a hora que a gente ouve que a maternidade é sobre educar, é sobre ser exemplo. Acho que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não calculei a dimensão que Dimensão. era isso, porque é sobre tudo, é sobre tudo, não é? E a criança ainda tá lá vendo quando você está incoerente, você está mostrando, como você falou ontem, né? Mostrando amor para ela, mas não sendo amor com o resto. Você está fazendo um esforço para ser ali só com ela, mas a transformação não está em você, então ela está vendo, não está adiantando. E Isso. eu acho que uma coisa importante, talvez para as mães que queiram começar, entrar no Pulsar, que é uma coisa maravilhosa, um movimento acho que natural, que foi meu, quando comecei com isso, você falou das crianças tiranas, eu lembrei. Que horas que ele vai mudar, né? Que horas que a criança, tá bom, comecei, agora aqui em casa só educação respeitosa, que hora que a criança vai me obedecer? Que horas que a criança vai cooperar? E esse lugar é o mesmo lugar de antes, né? Só que com um nome diferente. Sim. As pessoas perguntam muito, Mel, para mim, quanto tempo que eu vou ver resultado, né? E aí a gente fala assim, no primeiro minuto que você resolver mudar. Porque tudo muda quando você começa a enxergar as coisas diferentes, né? Então não precisa de uma semana, um mês, 2 anos para o seu filho começar a obedecer, porque você vai ver que isso é nada, né? Você vai ver Não, que o mais importante não é isso. não vai estar buscando mais obediência, né? Exatamente. E as pessoas não entendem, mas ele não tem que obedecer? Não tem hora que ele tem que obedecer? E aí é um assunto bem complexo, né, Mel? Que a gente fala toda a aula, a gente precisa tocar nisso, a gente precisa falar isso, porque a gente precisa despertar isso nas pessoas. A gente precisa ter coragem para escolher esse caminho, né? Porque ainda é um caminho da minoria.
Ainda a gente encontra muita gente que vai bater de frente e a gente precisa de autoestima para continuar e a gente não tem, né? Então a gente precisa entrar nessa construção e a importância de uma comunidade, de estar inspirado por pessoas que pensam como você, é porque te fortalece, né? Então a comunidade traz muito isso para a gente, essa coisa de fortalecer, uma mãe ajudando a outra, uma mulher ajudando a outra. Então o intuito foi realmente esse. A gente tem ali mulheres em níveis de conhecimento ainda totalmente diferentes, mas que somos todas iguais, né? Somos todas iguais. Né? Provavelmente, se você não tivesse conhecido esse caminho agora, você ia chegar aos 12 anos da sua filha como eu cheguei, né? Oscilando ali entre o autoritarismo e a permissividade, achando que era uma ótima mãe, né? Porque talvez sua filha já de início já te mostrou que ela lutava pela integridade dela, que isso é um ponto bom. Meu primeiro filho não fez isso. Ele seguiu exatamente o padrãozinho, né? Então, aí a gente se acha mais poderosa ainda, né? Porque aquela criança obediente, boazinha, quietinha, calminha e que se rebela na adolescência porque foi um mal-estar de uma vida acumulado, né? Então, a rebeldia não é uma característica exclusiva da adolescência, ela é reflexão de um mal-estar de uma infância de necessidades não atendidas e de desconexão também, né? E desse vínculo, né? Que é, se tiver alguma coisa para investir, não tiver como participar ou aprender mais nada, é investir no vínculo, né? Pensar na relação, né, Mel? Porque a Pensar gente na pensa tão relação. pouco, porque É, a gente realmente, a gente perdeu ao longo da nossa vida essa capacidade, né, de olhar para o outro, né, de também, a gente perdeu a capacidade de empatizar com a criança, de ter essa sensação mesmo da vivência infantil. Então a gente quer tudo tão calmo para nós, tão controlado, tão certinho, que a gente é, perde essa capacidade de se colocar no lugar do filho, de entender o sentir dele, de olhar o que, que tem por trás desse comportamento, né? acho que a gente Então, deixa de ver a criança quando está sempre pensando no adulto que ela vai ser, né? isso, Não vê a exatamente. criança porque está pensando, mas quando ele for trabalhar, ele tem que obedecer um chefe. Quando ele Aham. for, quando, e a infância tá passando aí, né? E a gente tem a falsa ilusão que a gente impondo limites o tempo todo, que É. assim eles vão prosperar, assim eles vão saber viver, assim eles vão ser do bem, né? A gente tem essa falsa ilusão que é o limite arbitrário é que fez a gente ser quem a gente é, e não tem nada disso, né? Foi o amor que nos trouxe aqui. Lógico que também todos os desafios que tivemos na nossa criação nos trouxeram aqui, né? Porque a gente precisou pôr a boca no mundo, mudar, falar sobre isso, é porque a gente quis realmente modificar, quis sair do comum, quis mudar paradigmas, né? Ainda bem, porque a gente está mudando todas as gerações que vão vir após a gente, né, Mel? E isso faz toda a diferença. Oh, que lindo. Ô, Mel, quero te agradecer. Eu Sua que imagem às vezes agradeço. tá parando um pouquinho para mim. Sua voz não parou hora nenhuma. Mas eu acho que Ah, é? deve ser da minha internet mesmo, sabe? Porque Ah, deu tudo perfeito, só a imagem que às vezes dava uma congeladazinha. Não é, sei, eu ninguém vou ver. reclamou, então eu acredito que tenha sido só com o meu mesmo. E agora eu vou chamar a Nina. Então, um Eu que beijo te carinhoso para agradeço, você, doutora Ju. Um viu, beijo Mel? Que bom. enorme. Eu queria poder falar com uma por uma, assim, porque é tão bom, aproxima Ai, tanto, né? muito bom, sim. Eu amei. Obrigada, Então, um viu? beijo carinhoso em você e Beijo. sábado a gente encontra de novo. Beijo. Até sábado. Beijo. Beijo. Você sabe me tirar daqui? Sei. Agora eu vou chamar a Nina. Ai, Nina, não tô conseguindo chamar. Que engraçado.
Gente, não sai daí não, tá? Que eu tô chamando a Nina para participar. Gente, não sai daí, tá? Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, Nina, porque a hora que eu tô clicando aqui em você, tá dando que vai ter que atualizar o aplicativo. Isso. Vamos esperar a Nina, gente, chegar. Não saiam daí, não. Eu quero que você entre. Deixa eu ver se agora deu certo. Tá aparecendo aqui para Nina, Nina, que você vai ter que atualizar o aplicativo e pedir para entrar de novo. Então, eu nunca fiz live com duas, assim, chamar duas pessoas, uma seguida da outra, mas, bom, tô confiando aqui que vai dar certo. Então, vamos esperar um pouquinho. Olá! Imagina se sai daqui, Camila. A Aline tá aí também. Não tá dando certo, Nina. Não tá dando certo. Andréia. Ai, gente, tomara que dê certo. Vamos ver. Aí, Nina, deu. Te chamei, tá? Ei, Ei! Deu certo. deu Tudo certinho, bem? graças a Tudo Deus. bem? Tudo bom? Que Tá me bom. ouvindo? Tô te ouvindo bem. A minha Ei, imagem às vezes tá dando uma congeladinha, mas o som não tá. sim, Você tá muito próximo, igual eu tava também. Vê se você consegue afastar um pouquinho. sim, Aí, tá ótimo. Tá ótimo. ótimo. E aí, Nina, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Coração Ge- pulsando aqui de amor. Ah, que bom. Gente, Nina também tá na comunidade Pulsar. Ela é mãe de uma menininha. Quantos anos tem sua filha, Nina? Marina tem 3 anos de pura sapequice. Então, Marina tem 3 anos. E quero que você conte um pouquinho sobre você aí pra gente. Fala aí. Ai, gente, a comunidade Pulsar se impulsa na minha vida e começou a pulsar também todo esse movimento, né, nessa pandemia, né, que eu fiquei em casa revezando o trabalho com meu marido, porque por conta da Marina, né, e numa live eu comecei a ouvir a Ju e a Lívia e comecei a despertar a curiosidade a mais nesse mundo. Eu falo que isso é uma filosofia de vida. Quando eu vou conversar muito com minhas amigas, que elas chegam a falar, né, alguma coisa, me questionar, eu falo, ai, gente, eu estou começando a estudar agora e eu vejo que isso é uma filosofia de vida. E traz, assim, um olhar diferente em tudo, né? Principalmente para criança, e mexe demais com a gente. Porque você começa, assim, a ver toda a sua história agora e você querendo fazer diferente, né? Eu Sim, venho de sim. uma criação que minha mãe foi super permissiva, né? Não tinha limites para nada, poderia ir aonde eu fosse, poderia fazer o que eu quisesse. E eu casei com meu marido, que ele veio de uma criação autoritária. Que os meus primos até falam assim, quando a mãe dele falava assim, eu não vou chegar no 3. E eles já estavam lá obedecendo. E aí teve muito esse conflito. E quando eu engravidei, eu tinha esse amor, essa paixão pela maternidade, assim, tô gerando uma vida, tá nascendo em mim, né, de novo, então eu queria, assim, fazer diferente. Eu queria fazer ao contrário do que a minha mãe fez comigo. Esse foi o primeiro ponto, assim, na minha vida, porque a criação da minha mãe foi uma coisa, assim, que sempre machucou muito a minha criança interior. E o Pulsar hoje me ajuda muito a cuidar dessa criança. Isso aí, E Nina, é aí, muito importante. Desculpa te interromper, mas é muito importante sim, para as pessoas perceberem que a criação permissiva também deixa marcas, né? muita. Então, porque realmente
não é só gentileza. Uhum. É quase um não enxergar, né, também. É quase um não ver. Normalmente a gente fica insegura, a gente se torna insegura, a gente não se sente amada daquela forma. É muito diferente do que as pessoas acham. Né? Então, as pessoas que vêm de criação permissiva têm muitas vezes as mesmas queixas da criação autoritária, porque tem uma violência que acontece ali na permissividade, que é a violência do abandono. Né? O abandono emocional. Então, a violência física, a violência, lógico que isso é muito ruim, a violência física, mental, psicológica, isso a gente está lutando contra isso, né? Nós somos indivíduos corajosos, querendo que não haja mais violência no mundo, mas uma violência avassaladora também é do abandono emocional, que às vezes acontece nesses lares permissivos e nos lares negligentes mais ainda. Ju, eu lembro quando eu era criança, eu contava com as amigas, elas me chamavam para brincar e eu falava que eu estava de castigo. Mas, você inventava, né? Inventava, porque eu queria me sentir ali vista, né? Tipo, minha mãe tá me castigando, ela está me vendo. E o castigo, desde quando que castigo ajuda alguma coisa? Sim, mas aí é uma coisa importante de você depois também olhar toda a sua história para ver se não teve momentos de oscilação entre autoritarismo e permissividade. Eu acredito muito assim que possa ter predominado a permissividade na sua criação, mas teve sim autoritarismo, porque senão você não ia sentir falta do castigo. Mesmo que tivesse sendo uma coisa só de eu sei que as minhas amigas ficam e eu sinto que elas são mais amadas por isso, né? Então, assim, porque muitas vezes, por exemplo, minha criação foi predominantemente autoritária, mas teve muitas vezes permissividade, sabe? Porque é isso mesmo. Os nossos pais queriam também acertar. E eles oscilavam também. E aí a importância da gente entender que a criança se sente amada quando a gente atende às necessidades dela. Sim. Não quando a gente atende desejos, como a gente faz na permissividade. Não quando a gente nem olha para a criança e só quer olhar para a gente, atender as nossas necessidades, como acontece no autoritarismo, mas ela quer esse meio termo, mas um meio termo que olhe as necessidades, que atenda as necessidades dela, que ela seja vista, que ela seja escutada, né? E que bom que você começou nesse caminho, Nina, tão cedo na vida da Marina. Sim! Né? Outro dia eu vi umas fotos suas do parto, né? Lindas, né? Com a doula. Então, você já tinha uma vontade desse mundo, assim, despertado, assim, já tinha isso despertado em você. Não sei quando que você parou e pensou assim, é isso, mas também não é só isso. Eu preciso ir além, né? Porque às vezes a gente tem a sensação, não, tô tudo certo, eu tô fazendo tudo certo, então, quando que você despertou mais? Foi agora, esse ano, com o confinamento? Então, o que acontece? Eu sempre tive fui muito elogiada. Nossa, você é ótima. Nossa, como a Marina é desenvolvida. Como a Marina é isso. Como a Marina, ela é pra frente. O pessoal sempre elogiou muito. Marina, ela começou a andar com 1 ano e 2 meses. Mas com 8, 9 meses, ela engatinhava pra tudo quanto é lugar. E ela saía do quarto dela à noite e ia pro meu quarto. Engatinhando, abria a porta. Então, ela sempre teve essa autonomia e sempre foi super elogiada. E aí, ela cresceu, foi para a escolinha, eu voltei a trabalhar, e eu voltei a trabalhar quando a Marina tinha 2 anos. Ou seja, esse primeiro período, a metade dessa primeira infância dela, eu tive contato com ela diariamente. Então foi um apego, foi uma união minha dela, um maternar muito gostoso, que eu estava completamente disponível para ela, graças ao meu marido que me deu esse suporte, né? E eu consegui estar disponível para ela viver essa maternidade que eu senti falta da minha mãe, né? Dessa maternidade da minha mãe. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, a gente se afastou um pouco por conta disso. E uma necessidade minha, veio essa pandemia e eu comecei a sentir, assim, essa dificuldade, essa diferença, esse meu olhar com mais amor para a Marina que estava sendo perdido. E aí eu comecei encontrei a live de vocês e comecei a estudar e entrar nesse mundo. E hoje eu vejo já mudanças. Você falou ontem e hoje também com a Mel. A partir de quando que começa? A partir de quando eu falei, não quero mais assim, eu tenho que olhar para minha filha,
para minha filha com esse amor, porque a minha missão é doar para ela, é só doar amor, essa é a minha missão para ela. E é isso que eu tenho buscado para ela. E eu fico assim tão feliz, porque eu já vejo assim, o retorno assim, dela. Ontem, ela se fantasiou toda. Ela colocou a blusa da Mulher Maravilha, a roupa de sereia, a blusinha da Pedrita, tava assim, cômico. E toda posuda, e a gente começou a rir dela. E aí eu vi que ela não se importou que a gente estava rindo dela. Ela estava ali plena, né? E aí a gente vai vendo assim, como que ela já está mudando, como ela está ficando assim, cada vez mais fortalecida, certa de quem ela é, do que ela é, do que ela quer ser. E tá tudo bem porque ela quer ser criança e ela vai ser criança, porque eu, enquanto mãe, eu vou permitir isso para ela e eu vou lutar e vou brigar para que ela seja essa criança. Que ela tenha esse amor, essa doação que ela precisa. Sim. Acho que as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Porque a gente, como eu falei com a Mel, a gente tem essa tendência a achar que a gente vai encontrar uma fórmula mágica para controlar crianças. A gente acha que talvez tenha encontrado um caminho de uma democracia, mas a gente não pensa que a gente precisa realmente mudar por dentro, que a gente tem todo um pensamento construído aí por séculos, né? Então a gente tem uma forma de olhar para a criança que veio dos nossos antepassados, que aprenderam assim e que achavam que era assim que dava certo. Então é uma desconstrução para uma reconstrução. E às vezes, eu não sei quando que assim, porque você fala que tinha essa relação muito de apego com ela nos primeiros 2 anos, e mesmo assim ela buscou autonomia. A criança, normalmente, ela busca essa autonomia, gente, desde muito cedo. E a gente sabe que quanto mais você corresponder, atender as necessidades dela, né, estar com ela, nutrir esse vínculo e essa conexão, que diferente do que o pessoal pensava, quanto mais você nutre esse vínculo, mais independente essa criança fica a hora que é para ficar independente. Às vezes, nesse início, ela está lutando, tentando, mas ela vai e volta, né? A criança que engatinha. A criança que engatinha, ela vai, mas ela fica te olhando para trás, né? Ela fica olhando para ver se você está seguindo. Ela sai pelo shopping andando toda rebolante, ou pela pracinha toda rebolante, mas ela toda hora olha para trás para ver, deixa eu ver a minha mãe. Porque ela tem necessidade dessa proteção, né? Essa proteção faz a criança realmente se sentir segura. E esse ambiente é tão importante, né? Que a gente fala na nossa formação dos 4 P's do apego seguro, né? Que é a proteção, a previsibilidade, a proximidade e a brincadeira. Que é o play. Então, é importante que as mães entendam também que a Marina foi se tornando independente, autônoma por causa dessa relação de apego, né? Porque senão a gente fica pensando, eu tenho que estimular a autonomia, porque as crianças autônomas, provavelmente a Marina era elogiada, porque ela tinha essa questão da independência desde muito cedo, mas que as pessoas têm que ter muito cuidado, a gente principalmente, das pessoas não acharem que a gente deixava fazer tudo sozinha. Vai fazer, você se vira. Não é muito isso. Ela foi tendo segurança no ambiente, né? Então, a gente até precisa dar menos limite para esse ambiente seguro. Quando a minha casa, ela está totalmente para uma criança, né? Então, não tem muitos perigos ali. Então, a criança está num ambiente que ela está segura. Eu não preciso ficar falando tanto não. Eu não preciso colocar tanto limite. É a nossa aula hoje da comunidade, né? Então, essa coisa, por que a gente precisa... A gente precisa começar a refletir. Por que a gente precisa dar tanto limite para a criança o tempo todo? Porque o mundo não é feito para as crianças, né? E a gente precisa começar a mudar isso, né? E até porque, Ju, a criança ela não tem o entendimento do não tão cedo assim, né? Sim. Ela só vai entender assim, esse não mais pra frente, né? Nessa primeira infância ela não vai entender, ela vai se assustar com o seu tom de voz, com a sua postura, né? E eu reconheço muito essa questão da autonomia da Marina. Quando eu voltei para casa com essa pandemia para ficar com ela, toda vez agora na hora do almoço, ela fala, mamãe, você me ajuda? Porque ela quer de volta que eu volte a dar comida para ela. E aí, ela começou a fazer o movimento de comer também, ficar brincando comigo. Às vezes a gente senta e come juntas, ela espera eu comer para depois ela comer. Então,
ela voltou também com esse pedido, com essa atenção. Isso, e é tão bom se os adultos começarem a perceber também que existe essa oscilação, né? Então, Sim. a criança sabe que quando ela é cuidada, ela é amada. Então, ela sentiu o amor daquela forma. Então, quando ela estiver triste, ela vai te pedir para poder dar comida para ela. Colo. Isso não tem problema nenhum, né? Ela vai te pedir aos 8 anos colo, porque tá passando pela despedida aí é a queda do paraíso, né? Tá saindo da primeira infância, tá indo para quase chegando na adolescência. Então eles pedem colo, eles choram às vezes, eles querem deitar com a gente. Não é porque eles estão dependentes. Ah, eu criei um filho dependente. Né? Ele é dependente emocionalmente de mim. Não, ele na verdade, ele tem uma conexão emocional com você e ele consegue no seu colo acalmar, ele consegue no seu colo encontrar sossego, né? Eu sinto muito isso, que sempre quando ela tá aflita, que ela fala uma coisa, e até mesmo quando eu falo com ela assim, filha, assim, a gente tá naquele momento, assim, naquele conflito, que ela tá ficando frustrada. Quando ela tá no auge do choro, ela fala, mamãe, colo. Aí eu pego ela calma. Aí outro dia, sabe o que ela até falou? Mamãe, quero ir pro meu quarto sozinha, ficar lá sozinha um pouco. Aí eu levei ela pro quarto dela, aí o pai tava no quarto dela com o primo dela, e aí a gente respeitou o espaço dela. Isso eu acho uma coisa muito legal também, que quando eu entrei na Pulsar, né, nessa filosofia de vida, como eu falei, eu vim de da permissividade, né? E o meu marido do autoritarismo. Então a gente ainda tinha muitos conflitos de ideias. E você uma vez, uma das aulas, falou assim, a gente não precisa se preocupar. Mulher, mãe, não precisa se preocupar se a avó tá fazendo assim, se a sogra faz assim, se a babá faz assim, se o marido tá fazendo assim, tá indo contra você. Faz o seu caminho, olha para a criança com esse amor, dá a sua atenção, a sua doação, e aos poucos você vai inspirando. E aí eu vejo que cada vez mais meu marido está sendo inspirado. Aí outro dia eu estava até aqui no auge da Maria, não lembro o que a gente estava resolvendo, fazendo aqui, que eu já estava assim, já entrando assim em parafuso, ele falou assim baixinho assim para mim, dá opção para ela. E aí você já vai vendo que ele já tá entrando, também tá sendo inspirado a pulsar com a gente, né? Nesse mundo. Na verdade, o que a gente precisa entender é que cada um tem seu tempo, né? E porque dói. Dói para eles, dói pra gente, dói para quem vê. Imagina o tanto que dói para os avós, né? Putz, assim, eles devem pensar, passou meu tempo. E olha, tinha jeito de fazer diferente. Como isso é dolorido, né? Porque aí a culpa vem, e aí eu não posso mais transformar essa culpa em responsabilidade, porque acabou que o tempo passou. Né? Então, quando um avô sente culpa, ou uma avó sente culpa de ter criado com tanto autoritarismo, eles não têm aquela chance que a gente tem, que a vida está dando, de fazer diferente. Foi feito já. Então, o que esses avós precisam pensar eu fiz o que eu sabia, com o que eu sabia no momento, né? E hoje eu posso ali compensar sendo amorosa com esse neto, né? Ou pedindo desculpa para esse filho. Eu posso modificar um pouco pedindo desculpa, sendo honesto, contando a história, por que foi, como foi, e construindo a partir daí. Eu vejo que é muito difícil para eles, porque eles não aprenderam também a pedir desculpa, a reconhecer os erros, né? Como nós. Para a gente é muito difícil reconhecer os erros também, né? Então, me fala, qual que é o seu maior desafio hoje? Qual o seu maior desafio com a Marina hoje? Ai, ou você acha que tá tranquilo? Não, de forma nenhuma. Meu maior desafio hoje é ver aquele momento, aquela situação e eu ter aquele amor incondicional com ela. Porque às vezes eu ainda dou aquele deslize e repito o que eu vivi com a minha mãe, ou o que a sociedade diz que tem que ser feito. Então, meu maior desafio hoje é respirar, me inspirar e olhar que ali só tem uma criança querendo amor, querendo ser criança. E que a minha função é essa, é permitir ela, estar ali com ela, ajudando ela a se entender, se reconhecer e ser feliz do jeito que ela queira ser. Isso. E esse desafio, Nina, é importante que a gente saiba que a gente vai ter sempre. Né? Porque é humano essa questão da gente ter um filho idealizado. É humano. A gente só não pode
é esquecer que a gente tem um filho real que está Sim. ali querendo ser amado, né? Então, Aham. às vezes, aquele filho vai te surpreender com algumas atitudes do ponto de vista positivo e às vezes do ponto de vista negativo, sim, porque é um ser humano Sim. diferente de você. E quem disse que o que ele está fazendo é pior ou É. defeituoso, é o que ele está fazendo, é você mostrando como é. E eu é que Uhum. tenho esses conceitos definidos em mim, de achando que aquilo ali Aham. é que é o bom para o ser humano, né? Aquilo ali que é ser assim é que é o certo, né? É. Então é tão lindo quando a gente consegue realmente aceitar, porque quando a gente Sim. aceita o filho que nos foi dado, a gente permite que ele mude ou não, que ele Aham. continue sendo livre e mostrando a sua essência. O amor incondicional tem que ser uma busca diária nossa, e muitas vezes a gente vai estar vendo que às vezes a gente não consegue, que às vezes vai ter condições, que às vezes não vai ter amor em alguns momentos e que tá tudo bem porque eu sou humana. E os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, eles Sim. precisam de pais como eles, né? Que erram, que pedem desculpa, que contem dos Ai, gente. deslizes, né? E a gente pode fazer isso desde que eles são pequenininhos, não é? Outro dia eu falei com a Marina, filha, deixa eu ficar aqui no meu quarto um pouco sozinha, porque mamãe tá nervosa. Ai, meu Deus. Aí ela veio, encostou na minha perna e falou assim, mas eu não quero te deixar sozinha, mamãe, eu fico com você aqui. É Ai, gente, lindo, é lindo. como a criança é perfeita, é completa e nos ensina cada dia mais. E aí, como que Isso, eu não vou amar incondicionalmente essa menina? Não tem como. Eu tenho que sim. olhar por ela e uma frase que você também me ensinou, que eu me inspiro muito todos os dias, né? Aquela dor da minha infância, da falta daquela mãe, da atenção, daquele olhar, é a minha missão hoje. Então, meu desafio hoje, a minha missão hoje é olhar para a Marina com amor condicional, atender a ela, estar com ela e deixar ela ser a criança que ela quiser ser, feliz e é isso. Vamos pulsar, Isso, amor. isso mesmo. Nina, eu quero te agradecer muito de estar aqui, de estar na comunidade. Nina também é minha aluna lá na Sim. Atuação Consciente, minha e da Lívia. É. Então, essas mães começam a fazer os cursos, entram nas redes de apoio e acabam se transformando e vira uma missão, né, Nina? E vira uma Sim. missão. Tem uma frase que a Mari até ontem leu na minha aula, de que quem vai mudar o mundo não são as pessoas que saem das universidades, né? Não são os doutores e mestres, são as pessoas corajosas que vão Isso. lutar contra a violência, né? É. Então, somos nós, né? Sou eu, você, a Mel, tanta gente aí bacana, tanta gente te prestigiando aí, só elogios, viu? Tem um tal de Jorge Moisés aí que tá toda hora aqui. Quem que é? É o meu marido que está sendo inspirado a pulsar comigo. Ah, então, ó, deixa eu te falar, você já conseguiu tudo. Vamos É juntos inspirar esse mundo. isso mesmo. Só dele estar aqui toda hora babando, então quer dizer que você já inspirou ele com certeza, Amém. não é? Então, um Com beijo, muito certeza. obrigada. Ele tá rindo aí. Um beijo, Beijo. obrigada, viu? Até sábado. Até sábado. Beijo. Beijo. Isso, gente. E aí, obrigada pela presença de vocês. A gente está finalizando. É... é isso, eu acho que é essa alegria toda. A Nina é uma mulher muito alegre, muito feliz. Ela fala com alegria e eu acredito que seja tudo pelas transformações que ela está vivendo, né? Então, que bom que a gente está conseguindo despertar tantos olhares, tanta coisa boa nas pessoas, né? Que tem tanta gente aí a fim de mudar, a fim de fazer diferente, a fim de mudar paradigmas. Então, obrigada. Amanhã vai ter uma aula linda sobre como os nossos filhos podem curar a gente, como as atitudes, como os comportamentos dos nossos filhos podem nos fazer
ir para o caminho de cura. Então, como o relacionamento dos nossos filhos nos traz para isso, como a competência dos nossos filhos faz recuperar a nossa competência perdida. Então, amanhã eu quero vocês aqui de novo, estou esperando meio-dia em ponto. Então, amanhã meio-dia, quinta meio-dia, sexta meio-dia, aí depois a gente encontra depois no domingo, às 20 horas, e na segunda, dia 26, meio-dia também. Obrigada por tudo, um beijo. Quem não tiver ainda no Pulsar 12 horas, porque para receber essa aula, os exercícios, ontem teve uma meditação, deixa eu agradecer aqui, as pessoas agradeceram muito a meditação, eu mandei uma meditação ontem, a meditação do auto-perdão, da culpa, e foi um sucesso, e eu realmente adorei, eu até me escutei de novo, foi inspirado numa meditação, mas assim, eu fiz o texto, a maioria do texto fui eu que fiz, e realmente saiu muito linda a meditação, assim, eu fiquei surpresa, então eu acho que treinando a gente vai melhorando, né? Não tem nada melhor nesse mundo do que treinar para se superar, para poder para aprender e para dar o melhor que a gente tem para dar para as pessoas, para a humanidade, para o universo. É isso. Foi um prazer estar aqui. Então, quem não está, entra lá, o link está na bio, Pulsar 12 horas com a doutora Ju. Então, são aulas prévias antes de abrir as inscrições para a comunidade. Quem não está na comunidade vai entrar, né? As inscrições começam no dia 26. Um beijo, até amanhã.